Gente, esse é o nosso programa Algo Mais, celebrando hoje o aniversário da nossa ilha de São Luís. Alegria, energia e alta astral para essa ilha que eu amo. São Luís, São Luís, São Luís, São Luís. Olha, gente, São Luís tem uma história marcada pelos fundadores e colonizadores europeus. Ai, gente, quando eu vejo imagens da nossa cidade antigas, ai, vocês estão vendo? Olha isso, gente. Que trouxeram o lado erudito da cidade, o encontro de etnias, que fez surgir crenças, festas bem diferentes, né, gente? Essa mistura fez nascer uma cidade única, incrível. Em 4 séculos, São Luís construiu uma rica história cultural, com a influência dos povos que ajudaram a formar a identidade da população. Está presente nas artes plásticas, na literatura, na música, na diversidade, no folclore. A vida cultural de São Luís é riquíssima. Mas como será São Luís amanhã? Vamos parar um pouquinho e pensar? Como será São Luís do futuro? Olha, gente, essa visão de futuro é muito importante. A gente precisa definir essa visão hoje para que o amanhã seja melhor para todos. E sobre esse assunto vamos receber o arquiteto e urbanista Ronald Almeida. Seja muito bem-vindo. Ronald, prazer te receber. Poxa vida, que alegria, viu? Que bom revê-lo depois de tanto tempo, né? Que bom. Verdade, seja muito bem-vindo. Pode falar no seu microfone. Muito obrigado. Eu disse que eu falei desse questionamento. E a São Luís de amanhã? Porque ontem a gente viu, bota aí as lindas imagens da cidade. Ela se transformou bastante, né? Tá bem sentida a nossa ilha de São Luís hoje, eu acho. Especialmente, né, o reviver. Mas existe um futuro e a gente precisa olhar para ele. Como você vê essa reflexão do futuro dessa ilha? Muito obrigado, Paulinha. E eu quero dizer que o Centro Histórico de São Luís tem sempre algo mais. Se nós formos lá cada dia, nós vamos ver algo mais lá também. Porque, além de ter esses 400 anos de existência oficial, já que isso se considera a partir da fundação pelos franceses, da missa realizada, né, em 8 de setembro de 1612, os portugueses já estavam aqui, os franceses já tinham vindo, a primeira capitania hereditária foi de 1500, dos anos 1530, então já tem mais de 400 anos e os nativos, os índios estavam aqui, né? Então essa cidade foi construída durante, só para dar um exemplo, o nosso Teatro Arthur Azevedo, que foi inaugurado em 1º de junho de 1817, ele é 90 anos, quase 100 anos mais anterior ao Teatro Municipal do Rio, ao Teatro Municipal de São Paulo, a quase todos os grandes teatros. Nós fomos precursores aqui e o Teatro Arthur Azevedo foi construído por 2 empresários numa época que a cidade tinha só 25 mil habitantes. Nossa. Era um luxo para aquela época. E se ele é um luxo até hoje, depois das restaurações, imagina daquela época, né? Principalmente da grande restauração e modernização que ele sofreu no governo Edson Lobão, e isso naquela época também. O Centro Histórico sofreu várias importantes intervenções, né? A começar nos anos 80, o programa de preservação que redundou neste livro que nós temos aqui, né? Olha. Esse livro que está esgotado, e ele conta toda essa história, inclusive dos elementos que nos conduziram ao título de Patrimônio da Humanidade, e que foi um livro promovido pela governadora Rosiana Sarney e que foi lançado em 98. Então, nesse livro nós temos hoje a base desses fundamentos, das construções, das obras. Dessa história. Olha, gente, os azulejos, que coisa maravilhosa isso. Ficaram azulejos conhecidos no mundo inteiro, porque aqui no Maranhão foi pela primeira vez usado nas fachadas. Os azulejos portugueses, os holandeses, geralmente eram usados nos interiores das cidades, nos interiores das edificações, nas salas, nos halls de entrada. E aqui no Maranhão se adaptou
para que o azulejo revestisse as fachadas e protegesse dessa umidade, dessas chuvas intensas que nós temos aqui. Agora, Rorundi, nós vamos falar agora de futuro. Na sua visão, qual seria a solução para a preservação, a partir de agora, dessas edificações no centro histórico? Por exemplo, eu vejo circulação de veículos pesados no centro, eu vejo uma falta de cuidado com os prédios caindo, né? Cada dia a gente escuta falar da dificuldade que é a manutenção desses prédios. Enfim, como você vê, qual seria a solução para a manutenção do que temos hoje? Bom, nós estamos numa semana de luto pela tragédia que foi a falta de manutenção do Museu Nacional, onde nós perdemos o maior acervo que o Brasil tinha de documentos científicos, tudo por falta de manutenção. O nosso centro histórico, para aqueles que não estão bem lembrados, é aquela área toda envolvida pelo anel viário, que dá a volta na cidade, e ele vai à área tombada desde a Igreja dos Remédios ao São Pantaleão, à Praia Grande. Então este é o nosso centro histórico principal, tombado pelo governo do estado e pelo patrimônio federal. E nessa área se inclui também a área abrangida pela Unesco. Então, para o futuro próximo, só existe um caminho, é o caminho da união do governo federal, estadual, municipal com a iniciativa privada. Né? A maioria dos museus internacionais, seja do Louvre, o Museu de Arte Moderna de Nova York ou de São Francisco, todos vivem muito mais de rendas, de doações, de receitas próprias do que de verba do governo. Sim. E aqui nós temos uma visão de que tudo tem que ser o governo. Nós temos que terminar essa fase anacrônica e partir para a fase onde o empresariado vai colaborar, vai participar. Percebe a importância aqui, Percebe, né? A importância. Por exemplo, não tem sentido nenhum o Hotel Central estar fechado. Nós temos que ter uma fórmula jurídica, financeira e administrativa para fazer com que a Associação Comercial do Maranhão viabilize uma utilização intensiva do Hotel Central por meio de contratos de parceria público-privada que viabilizem essa nova ideia. E assim, seja uma casa porta e janela, ou seja um museu, um centro cultural, há a possibilidade da iniciativa participar. Então, é importante que as pessoas percebam, como, por exemplo, circulação dos veículos pesados, o comércio ali, assim, exacerbado, sem cuidado, as pessoas sem uma preservação, né, do que é histórico. A sujidade, né? Não é? E assim, a falta de limpeza também, a gente vê a falta de cuidado com a iluminação também. E aquelas pessoas que vêm de fora, vêm esperando sempre ver esse centro histórico, né? Então, gente, vamos para São Luís, vamos ver o que tem. E aí a gente fica sempre naquela questão, bom, vemos na nossa frente os grandes casarões tombando e a população vê atônita, porque a gente se sente um pouco, né, completamente de mãos atadas, o que podemos fazer olhando aquele casarão maravilhoso, né, desabando, né, a nossa história indo embora. E você disse que é preciso estarmos todos unidos, né? Todos unidos. E a gente ia acabar com essa fase dos mitos, que não se pode mexer, que não se pode fazer nada, que não se pode pintar, que não pode mudar uma janela, que tudo isso depende do IFAM, da prefeitura, do estado. Ainda tinha isso. Tem, né? Esses detalhes. Você quer mexer no seu telhado, tem que pedir licença. Quer dizer, há uma série de problemas ainda, uns folclóricos, outros burocráticos, que precisam ser superados. E os políticos, né? Porque olha aqui, tinha uma história, né, gente? Eu tinha assim, as pessoas tinham uma fantasia. No dia que conseguir juntar a prefeitura com o governo, a nossa cidade vai estar em outro patamar, a gente vai ter outra coisa. Bom, não é isso que a gente está vendo, né? Eu vejo a São Luís uma cidade maltratada, uma cidade suja, muito lixo, mal cuidada por parte das autoridades. Né? E quando chega, de repente, vai chegando agora a eleição, tapa buraco para todo lado. Quer dizer, uma coisa que a gente vê que é feio, né? Eu acho muito feio esse tipo de política, né? Que a população já percebe o fundo, que é que eles estão querendo. Não é cuidar da cidade nem de você, né? Então, eu fico muito triste, porque eu esperava que isso fosse, por esse lado, eu falei, bom, gente, pelo menos assim a gente vai ter uma cidade bem cuidada, será? Governo e prefeitura, e a gente não viu nada, né? As questões hoje, de modo geral, estão sendo conduzidas pelo IFAM,
que vai agora inaugurar a Praça da Mãe d'Água, em frente à Igreja da Sé, e está realizando uma das maiores obras de São Luís, que é a requalificação da Praça Deodoro, Panteão. Nossa, mas aquele ali não tem fim, né? Não, mas é uma obra muito complexa, né? Quer dizer, eu não sei exatamente qual é o cronograma, mas passado o furacão das obras, nós certamente teremos uma outra paisagem na cidade, e isso também deve ser acompanhado por um sistema de fiscalização para evitar depredação, segurança 24 horas, porque os comerciantes da Rua Grande reclamam muito de arrombamentos e assaltos. O problema é que você falou do abastecimento das lojas, dos caminhões pesados, da limpeza, da forma de colocar o lixo na calçada, quer dizer, então isso é um processo de gestão que nós temos que trabalhar mais e melhor, mas só se dará se tiver todo mundo unido com a iniciativa privada. E a conscientização da população residente. Pronto, né? Porque falamos. Muita gente, como nos outros países, gostam de morar no centro histórico. Né? Aqui é muito agradável, bonito, tem gente que morou, famílias que moraram a vida inteira, e alguns que foram embora por causa da violência. Né? Depois de 7 horas da noite, quase ninguém tem vontade de passear no centro histórico, a não ser ali na Praia Grande, né, que é o centro mais... Ainda tem mais movimento. Mais movimento. Então, Paulinho, eu acho que essa união não é proselitismo, não é demagogia dizer que precisa de mais união e diálogo, mas não tem outro caminho, porque para trazer dinheiro para fazer essas restaurações todas, você veja, em 1992 nós fizemos o primeiro programa de habitação social no centro histórico. O governador Lobão inaugurou lá do lado da Praça Valdelino Sessi um sobrado com tudo bonito, bacana. De lá para cá foram feitos mais uns 6 ou 7, mas era para ter pelo menos uns 100 projetos de habitação social, porque é a categoria que mais precisa de habitação, e o centro histórico tem esses sobrados todos aí fechados, abandonados, que poderiam estar servindo para essa finalidade. Por que não faz? Ainda é uma burocracia, uma inércia que nós temos que superar com essa nova fase. É verdade, essa ilha merece. Essa visão de futuro, como eu chamo. E essa ilha merece. Essa ilha merece. E São Luís é uma cidade extremamente fotogênica e privilegiada, porque você tem um centro histórico de tradição colonial, do lado de um porto que tem as embarcações, e do outro lado da ponte a cidade moderna, a Península, São Francisco, Olho d'Água, quer dizer, já é uma cidade dupla. A cidade vai crescer para o lado de Pasto Lumiar, não é isso? Está crescendo muito para lá. Já, você vê que há muitos anos o Marista já se mudou para Araçagi numa tendência irreversível, né? Basta melhorar a infraestrutura e a segurança e o plano diretor de urbanismo que regula as construções, para que aquilo ali, você daqui a 20 anos você já está chegando na Raposa. Olha, gente, vocês estão vendo a imagem de São Luís. São Luís é a única cidade brasileira fundada por franceses. É a 15ª cidade mais populosa do Brasil. São Luís possui uma das maiores variações de maré do mundo. A cada 12 horas, um ciclo de maré ocorre em São Luís. A variação média é de 5 a 6 metros. São Luís, conhecida como a capital do reggae ou Jamaica brasileira. O São João, na cidade de São Luís, é uma experiência diferente do resto do país e única no mundo. Maranhense não toma banho, maranhense se banha. Na capital e em todo o estado, banhar é verbo. Eu banho, tu banhas, ele banha. Dizer vou tomar um banho, denuncia na mesma hora que você não é da terra. É verdade. Olha, gente, eu quero... o maranhense, né? Não é? Vou banhar. Idioma maranhense. É verdade, maravilhoso. Mas menina, mas rapaz. Mas rapaz, meu menino. Dô. Olha, gente, essa delícia que é viver essa ilha de São Luís. Eu quero agradecer, Ronald, a tua presença. Eu que agradeço a sua oportunidade. A gente teria tanta coisa para conversar, porque eu sei que você conhece muito, profundamente, toda a história dessa cidade. Mas a gente passou um pouco do nosso desejo, né? O nosso amor pela ilha e o nosso desejo sempre de muitas felicidades e muitos anos de melhores vidas. Eu, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, eu sou otimista no longo prazo. Eu acredito que São Luís vai ter um futuro muito bonito e vai servir de exemplo para muitos outros centros históricos no Brasil e no mundo. Se Deus quiser. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Uma boa tarde. Feliz São Luís!